São Jorge, quem vocês idolatram, você sabe muito bem o motivo da morte dele. Foi não se negar a adorar os deuses romanos. Sim. E por que ele é usado hoje em dia como idolatria para tanta... Tem a oração para São Jorge. A primeira coisa, você tá mudando o tema aqui da nossa conversa. A gente poderia falar mais sobre isso, até tinha mais coisa para trazer, mas esse não é o tema. O tema que a gente está debatendo é se eu posso chegar e abrir a minha própria igreja. A sua colega disse que todos somos a mesma coisa. Bem, mas entre os protestantes mesmo tem uns que acham que os outros vão pro inferno. Então não pode ser a mesma igreja. Mas aí que você generaliza na parede preta. Eu sou contra a parede preta, eu sou contra as luzes. A minha igreja não tem isso. Mas esse é o grande problema. Nosso Senhor Jesus Cristo, algumas é oba-oba, algumas é oba-oba. Beleza, é só procurar uma igreja protestante séria. Não voltando àquele tema, a questão da parede preta, só tendo um texto aqui. Gostaram da parede preta. Não, Hillsong... Hillsong... Ninguém que vai em parede preta a propósito, né? Que pena. Hillsong, 1993, na Austrália. Foi a primeira igreja que começou a trabalhar com isso, né? E a outra questão também que você falou que diverge porque é preto, você estudou em Israel, né? Sim. Você já participou de alguma festa de bar mitzvah? De bar mitzvah nunca. Você devia participar, que você ia se escandalizar. Por quê? Porque é uma festa muito festeira, levantam cadeiras, brincam, muito verde, esse é o grande problema da gente pegar os judeus de hoje e usar como fonte de inspiração para nossa liturgia. Já foi em alguma festa de Sukkot também? Só fui a festa de Ano Novo. Mas você já foi em Sukkot? A propósito, era uma festa que era bem tranquila, né? A gente ia lá, todo mundo trocava de roupa, sentava para comemorar o Ano Novo. Sukkot você ia escandalizar também. Mas indo ao tema aqui... Quando você falou que não teve mais, além de Lutero, quem abriu... Mas olha só, gente, esse é o grande problema de conversar com os protestantes. A gente está falando, posso abrir a minha própria igreja? Posso falar a igreja do Ariel, palavra da vida do Ariel, posso abrir? Tá, só pegando o contexto que você falou de Lutero que parou por ali, né? John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, William Tyndale, você vai citar milhares, o próprio John Huss. Divergiu também, eu posso colocar um monte de pessoas aí. É um problemão, porque Nosso Senhor falou que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Mas divergindo do que estava estabelecido, que seria a questão da Igreja Católica. Não, é o Zwinglio, Calvino e Lutero têm divisões tremendas entre si. Inclusive, Jesus fala, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Vereis se é boa ou não. Por que você acha que, por exemplo, na primeira geração de protestantes já teve toda essa briga? Por que lê? E cada um abriu sua igreja? Bíblia, por que se fazia as missas em latim? Eu vou te falar de outra... Eu perguntei pra ela, não trouxe, mas assim, tem outros reformadores dessa época que as pessoas falam um pouco. Que é Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Eles são reformadores, porque eles viram que havia uma depravação moral na época deles, assim como São Paulo viu que havia na comunidade de Corinto. Essa depravação moral era dentro de uma questão religiosa? Era por não seguir a disciplina religiosa. Eles corrigiram isso. Está uma conversa meio de doida aqui, né? Vamos... Chance para todo mundo. Tem 3 pessoas que querem participar. Alguém não foi ainda, quer participar? Todo mundo que queria já foi. Não, vocês não vieram ainda, pô. Eu quero ir. Boa. Você quer ir? Pronto, deixa eu ver. Tudo bem? Eu sou a Duda. Tudo bom, Duda? Tudo. De qual igreja você é? Eu sou da Batista também. Ah. Na verdade, eu vim porque eu tô um pouco confusa com essa fala. Qual? Da questão de, por exemplo, abrir a própria igreja não é bíblico. Isso. Vou pôr um exemplo. Tá. Vamos supor, a gente tem a questão de cumprir o ID. Então, eu tenho que ir anunciar o evangelho. Perfeito. Não sei. Fui para um país diferente, um lugar diferente, um estado diferente, E cumpri o ID lá, mas eu vi que surgiu uma necessidade de, naquele local, ter uma igreja. Sim. Qual que seria a problemática disso? Isso aconteceu até entre os católicos, tá? Por exemplo, na evangelização do Japão, que quase deu certo, né? Depois a perseguição foi muito grande, felizmente, até hoje o cristianismo não é muito forte no Japão. Existem comunidades afastadas, até na Amazônia existe isso também, né? De gente que está em comunhão com a Igreja Católica, mas infelizmente não podem, por exemplo, ter um padre ainda. Chega um momento em que a gente manda, igual o São Paulo falou aqui, que ele foi pregando o evangelho e 3 anos depois ele foi ver a Pedro. Certo. O que a gente não pode é alguém ir fazer o ID e pregar outra coisa, que é o que aconteceu em Atos 15. Outra coisa diferente do que os católicos pregam, então. Esse seria o seu Outra coisa diferente do que a gente recebeu dos apóstolos. Eu como católico vou dizer que tudo que a gente recebeu dos apóstolos, né? Na tradição oral e na escritura. Tá, então... Quem quer ver que realmente a escritura não contraria nada do que a igreja faz, é só acessar meu YouTube e meu Instagram que vai ver. Tá, mas então vamos retornar aproveitar fazer uma publi aqui. algumas falas antigas, porque eu vejo que em alguns temas você colocou em 2 temas. Não é bíblico. Primeiro sobre a parede preta, que foi uma grande pauta, né? E agora esse, não é bíblico. Sim. Mas eu também ouvi de você aqui coisas que não são bíblicas. Por exemplo?
Por exemplo, eu sei que vai ser um exemplo chulo, gente. Desculpa, mas é só um exemplo, tá? Tudo de bem. uma coisa que me pegou assim, quando abordaram a questão da bebida, aí colocaram também ali no pacote a questão do fumar. Sim. E aí você disse que não vê problema nisso, que você fuma uma vez por mês, por exemplo. Sim. Isso também não é bíblico. Mas nem tudo tem que estar na Bíblia, né? Então, e aí? Ué, mas a parede preta e a luz piscando... Gente, não, olha só. O pessoal... Não. O Eu pessoal realmente rindo. fiquei confusa. Eu queria 1 entender. Coríntios 14 contraria o que está escrito, o que eles fazem nessas igrejas. Fumar não contraria nada do que está aqui nas escrituras. Então a sua questão... Agora, o vício, sim. Mas então a sua questão... Não tô falando do tema Não, parede preta, é só uma pergunta. olha só, eu sei que tem gente que é viciada em tabaco e tudo mais. Essas pessoas não podem fumar. E se você tá perto de alguém que é viciado, você também não pode fumar, por caridade. Agora, eu não posso dizer, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Eu não posso falar que é sempre errado, porque isso não é verdade. Entendi. Entendeu? Deu? Aí, obrigado. Valeu. A Bela que tá perto vai chegar antes, ó. O meu é rápido, eu prometo que é rápido. Mas vamos debater, não vai ficar só monólogo. Não, eu vou pedir pra você ler pra mim. Você pode ler pra mim, por favor? Não, que a gente tá num debate aqui, não é... Timóteo, não é, é um não é debate bíblico, não né? é pra Se a gente ditar. exclui o debate da Bíblia, aí vamos debater a opinião. Não é pra Aí não ditar é um coisa, né? católico contra o evangélico, é você, a sua opinião contra a minha opinião. Você quer que eu leia Timóteo? 2 Timóteo 2, 1 e 2. Segunda... É só contextualizar por que eu pensei nesse texto. Você falou que só os apóstolos ali teriam autoridade Segunda de ensinar. Timóteo, já que a gente tá em 2 Timóteo, 2 2, 1 e Timóteo, 2. 2 Timóteo 1:6. 2, 1 e 2. Lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Correto. Timóteo tinha autoridade em Pastor tem Éfeso. que ser ordenado também. Mas de quem ele recebe essa ordenação? Vamos lá, lê 2, 1 e 2. De quem ele recebe a ordenação, O pastor? 2, 1 e 2 vai responder. Capítulo 2, 1 e 2, versículo 1 e 2. versículo 1 e 2. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sensacional, sucessão apostólica. Olha só, o apóstolo Paulo falando pra Timóteo que ele deixou pra cuidar de uma Ele igreja que ele abriu. tá defendendo a que o igreja apóstolo- católica, Que isso o aqui. Timóteo tem... calma aí. O Tá? Timóteo era apóstolo? O Timóteo é Não. sucessor de apóstolo, é Exatamente. ancião, E o que presbítero. o Paulo tá falando aqui, Timóteo? Confio que eu te ensinei Isso, a homens passa fiéis que ensinem a palavra. Mas é exatamente Bingo! e Então homens precisa- fiéis podem abrir igreja Olha e só, pregar a palavra. muito bonitinho Sim. você pegar um versículo e tudo mais. Esse versículo, inclusive, nos favorece os católicos. Se você for para a a primeira, gente para o concorda com capítulo isso, 1 cara. A gente e tem que ensinar a versículo palavra. 6, o que São Paulo disse é que o dom que há nele, que é esse dom de pregar a palavra, foi dado a ele por imposição de mãos. E se a gente for para a carta a Tito, que é logo depois, o capítulo 1, versículo 5. Te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleças presbíteros como te mandei. Tá, quem... Deus. Eu ia perguntar quem faz a imposição de mãos. Sim. Não é 3 vezes. Tem quanto tempo para isso? Tem muita gente querendo participar? Quase. Gente, tem 3 minutos. Se eu contar, ele tá em desvantagem pelo... Decide entre vocês aí, pô. Não, vai. Minuto pra você. Não, bem, vai. Tem que repartir o tempo agora. Não, dá sim, dá sim. Bom, a gente não vai fugir muito do tema, né? Vamos pro tema. Isso. Concordo. Não que eu discorde da minha denominação, ou eu vou lá, posso abrir em discordância com as pessoas, né? Em descomunhão com as pessoas. Mas você tem no texto bíblico a livre pregação do evangelho. O que nós temos, por exemplo, são as, por exemplo, igrejas históricas. Até a Assembleia de Deus agora, o pentecostalismo já está se tornando, né, uma igreja centenária. Nós temos a livre pregação do evangelho e nós temos plantações de igrejas. Quando a gente olha para Lucas, livro de Lucas, que fala muito do Espírito Santo, né? E Atos dos Apóstolos. Fala muito da instituição que Isso. Jesus fundou, muito bom. A gente vai falar que a igreja, ela não está subordinada à vontade, por exemplo, dos apóstolos, nem daqueles que pregam o evangelho. É verdade. Mas sim do Espírito Santo. Sim. Você tem, por exemplo, Filipe. O texto diz, agora, não lembro, acho que é Atos 7. Não, No início de Atos dos Apóstolos, Vamos lá. quando ele entrega para o eunuco. O texto diz que Filipe, por exemplo, foi impelido pelo Espírito Santo. Sim, concordo. A encontrar com um eunuco, um etíope. Esse etíope ouviu a palavra. Ele, inclusive, ele olhou e falou assim, o que eu posso fazer para ser batizado? E Filipe diz, você crê, você aceita e você crê.
partir do arrependimento ele creu. E é ele batizado. foi batizado. Não pode deixar de fora Vamos o lá, batismo vamos lá. também. Agora vamos lá. A diferença do sola escritura e para algumas outras questões, né? Por exemplo, existem alguns relatos históricos que aquele etíope, aí é da história, não tá no texto bíblico, tá? De que aquele etíope, ele inclusive bem-vindo foi um ao dos catolicismo. primeiros, ele foi um dos primeiros, mas a diferença é que a gente não toma a tradição católica como Tá, onde dogmática você vai acima chegar? do São texto. Paulo vai lá, Vamos lá. Felipe é transportado e prega. Por aquele homem que foi impelido pelo Espírito Santo, Sim. dependente do Espírito Santo, ele ouviu, foi batizado e a história narra, alguns historiadores narram de que aquele homem foi um dos primeiros a pregar na Etiópia e sim. chegar lá, enfim, na Inclusive uma África. igreja que hoje usa incenso, intercessão Tá, mas dos a santos, rezar pelos mortos. diferença é que a tradição oral e a tradição que a gente tem escrita dos apóstolos está na onde, Oriel? Tá na Bíblia e na tradição oral. Não, Tá tá dentro no da vida texto. da O que a igreja. gente tem de tradição Tá na dos vida da apóstolos igreja. tá no texto. Não tá só no tá texto. no Onde tá texto. escrito isso na Bíblia? Tá no Não tem texto. lugar nenhum isso. Tá no texto. Isso não tá na Mas Bíblia. tá no texto. Mas A tradição não é só oral, texto. a tradição Ó, oral isso que escrita você tá falou, onde? não Tá tem no na, Bi- tá isso no que Novo você Testamento. falou não tem na Bíblia, e o que tem na Bíblia é dizendo que nem tudo tá ali, como eu trouxe Não. no primeiro bloco. Mas aquilo que E- serve como regra de fé e prática, tá na onde? No texto. Não tá Deus não se fez letra. Deus se fez carne. Acabou?